Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de derivadas e derivação de funções de várias variáveis. Neste vídeo em específico nós iremos falar de regra da cadeia. Vamos primeiramente lembrar a regra da cadeia para uma função de duas variáveis, né? A gente tem y igual a f de x e x vai ser uma função de t, certo? Lembrando que a gente tem y para x e x está relacionado com t. Então, para a gente calcular a derivada de y em relação a t, como é que a gente faz? A gente deriva y em relação a x, depois deriva x em relação a y e faz a combinação dessas duas derivadas para calcular a derivada de y em relação a t. Então, lembrando que a gente então vai ter a derivada de y em relação a x, de x em relação a t, para ter a derivada de y em relação a t, certo? No caso de uma função de duas variáveis, x e y, onde x está relacionado com uma variável t e y está relacionado com essa mesma variável t, para calcular a derivada de w em relação a t, a gente vai fazer o seguinte: deriva w em relação a x, como o w é uma função de várias variáveis, a gente vai então inserir a derivada parcial. Depois deriva x em relação a t, como o x é uma função de apenas uma variável, vai ser dx dt. Faz o mesmo para a derivada de w em relação a y e derivada de y em relação a t. Assim, para calcular a derivada de w em relação a t, vamos fazer a combinação dessas duas derivadas com estas duas derivadas. Aí a gente vai ter a seguinte expressão: dw dt vai ser a derivada parcial de w em relação a x dx dt mais derivada parcial de w em relação a y dy dt. Vamos ver como funciona isso com um exemplo. Então, dado uma função w que tem duas variáveis, x e y, pela expressão x² y menos xy cubo, onde x é uma outra função, só que em t, e y também é uma outra função, só que em t. Então, como é que a gente faz para calcular a derivada de w em relação a t e seu valor quando t for igual a zero? Bem, vamos lá. Para a gente calcular a derivada de w em relação a t, vamos utilizar esta expressão. Com isso, a gente precisa calcular a derivada de w em relação a x, que vamos utilizar esta expressão. Derivando w em relação a x vai ficar como? 2xy menos y cubo. Que a gente vai derivar x², 2x. E x vai ficar apenas y cubo. Neste caso, y e y cubo são constantes. Vamos permanecer com o diferencial dx dt. Vamos derivar w em relação a y, certo? Aqui é em relação a y. Ok? Então, de w em relação a y, x² e x é constante. Derivando o y, vai ficar apenas 1. Então, só temos aqui x². Derivando y ao cubo, a gente vai ter 3y², x que é constante. Permanece a expressão dy dt. Então, agora a gente vai derivar x em relação a t e y em relação a t. A derivada de x aqui vai ser menos seno de t. E a derivada de y em relação a t vai ser o próprio e elevado a t. Certo? Desenvolvendo esta expressão, vamos ter então menos y, que a gente coloca y em evidência aqui, aí vai ficar 2x menos y² e seno de t. Aqui a gente coloca o x em evidência, aí vai ficar x menos 3y² elevado a t. Pronto, já temos a derivada de w em relação a t. Porém, ele ainda quer esta derivada no ponto t igual a zero. Para isso, basta a gente substituir t
por 0. Ora, neste caso, a gente vai substituir aqui seno de 0 é 0. Então, tudo isso aqui fica sendo 0. Aqui a gente vai ter e elevado a 0. Certo? Para calcular este x e este y, vamos utilizar a função. Então, cosseno de 0 é 1. Aqui. De novo, cosseno de 0, 1, que é este x aqui. Então, 1 e 1 aqui. E elevado a 0, mesmo que estando ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado. Então, vai restar somente o 3. Assim, a gente vai ter apenas 1 menos 3, porque isso aqui vai dar 1. E elevado a 0 dá 1, vai ficar 1 menos 3 vezes 1, que vai dar menos 2. Certo? Vamos ver um outro exemplo para entender melhor derivadas utilizando a regra da cadeia. Vamos supor a seguinte situação, que a função f é dada por um par. Aqui o x é e elevado a t ao quadrado, o y aqui nesse caso é seno de t. Assim, então, x e y está em função de uma variável t e a f está também em função da variável t. Porém, subtendido com x e y. Então, vamos expressar f' de t em termos das derivadas parciais. Para fazer isso, vamos derivar x em relação a t. Então, deriva esta expressão aqui, que é u' vezes e elevado a u. Nosso u é t ao quadrado. A derivada de t ao quadrado é 2t, vezes e elevado a t ao quadrado. A derivada de y em relação a t vai ser cosseno de t. Assim, f' vai ser a derivada de f em relação a x, dx dy. A derivada de f em relação a y, dy dx. Então, aqui a gente tem a diferencial total, certo? Porém, a gente não sabe a expressão de f. Então, a gente coloca em termos do par ordenado. É t ao quadrado seno de t, é t ao quadrado seno de t. A gente só vai substituir o dx dt e o dy dt. Certo? Agora, na letra B, ele quer calcule esta expressão aqui no ponto 1, 0. Ou seja, f' de 0. Vamos lá. Para calcular, para resolver a letra B, vamos pegar f' de t, repetir a expressão que estava no slide anterior e vamos fazer as devidas substituições, ou seja, t igual a 0. Então, e elevado a 0, t ao quadrado fica sendo 0 elevado ao quadrado, que dá e elevado a 0. Seno de 0, 2 vezes t, neste caso é 0, e elevado a 0. Aqui e elevado a 0, porque t 0 ao quadrado vai dar 0. Seno de 0 vezes cosseno de 0. Ora, e elevado a 0 é 1. Aqui, seno de 0 é 0. Este produto todo aqui vai dar 0. E elevado a 0 é 1. Seno de 0 é 0. E cosseno de 0 é 1. Assim, esta expressão ela some, porque está sendo multiplicado por 0. E vamos ter apenas a derivada de f em relação a y no ponto 1, 0, que é dado igual a 5. Assim, f' de 0 é 5. Certo? Bem, para estudo de regra da cadeia, é bom sempre ter atenção, porque há muitas variáveis envolvidas, muitas expressões envolvidas que correm risco de cometer algum equívoco. Tenham bastante atenção na hora de resolver questões utilizando
Regra da cadeia. Com isso, a gente encerra nosso primeiro vídeo sobre regra da cadeia. Aguarde o próximo vídeo.